Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje prosseguimos o ciclo de tertúlias sobre o ano da fé, que começou a 24 de outubro com o tema Fé na Crise e depois a 5 de dezembro conversámos aqui sobre fé e política. Esta noite juntamos para falar das pontes, dos obstáculos, das convergências, dos antagonismos, eventualmente, entre fé e arte. Cada convidado vai intervir inicialmente durante 15 minutos e depois contamos com a vossa participação para colocar questões. Já disseram que estão mais do que abertos e até, se calhar, ansiosos por responder àquilo que desejarem colocar. Contrariamente à etiqueta e à boa educação, vamos começar pelos senhores, pelo arquiteto Gonçalo Birne. Nasceu em Alcobaça em 1941, diplomou-se em Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1968, 8 anos após Emília Nadal. É doutor honoris causa pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e também por uma universidade italiana. Exerceu a docência em universidades portuguesas e estrangeiras, como Coimbra, em Lisboa, em Portugal, também Lausanne, Veneza, Lovaina e Harvard. Tem projetos executados em Portugal, em Itália e na Bélgica. Na Bélgica, onde concebeu, por exemplo, o edifício de um governo provincial. Entre as obras construídas em território nacional, inclui-se a configuração da envolvente do Mosteiro de Alcobaça, junto onde nasceu, também o edifício da Reitoria da Universidade de Aveiro e a ampliação e a remodelação do Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra, de que estamos a ouvir falar por estes dias. Nestes dias também ouvimos falar bastante da recuperação de um teatro antigo de Lisboa, o Teatro Thália, mais conhecido como Teatro das Laranjeiras, junto ao Jardim Zoológico, em Sete Rios, que foi nomeado, está nomeado para a categoria de arquitetura, daqueles que são chamados os Oscars do Design, atribuídos pelo Museu do Design de Londres, e também nomeada essa recuperação do teatro para o Prémio da União Europeia para a Arquitetura Contemporânea. Aqui no extremo da vida marginal, podemos encontrar bem perto de nós duas estruturas claramente visíveis nesses extremos. Por um lado, os edifícios de habitação e comércio que substituíram o Hotel Estoril Sol, em Cascais, e no outro extremo, em Algés, a torre do Centro de Coordenação e Controlo do Tráfego Marítimo. Aquela torre inclinada, se assim quisermos, e que se tornou aquele logótipo
da administração do Porto de Lisboa. Entre os projetos em curso, inclui-se a Vila Utopia, em Carnaxide, aqui no concelho de Oeiras. Recebeu a Cruz do Grande Oficial da Ordem de Santiago de Espada, também a Cruz do Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique e a Medalha de Ouro da Academia de Arquitetura de França, entre outras distinções. Gonçalo Berto, muito obrigado pela presença. À sua frente está um vestidador para ser cheio de uma casa de palavras. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Francisco, que me convidou para esta tertúlia integrada, creio, no ano da fé e sobre o tema, neste caso, da fé e as artes, neste caso concreto da arquitetura, onde irei falar uma parte, dado que a outra parte vai falar da minha cunhada, Emília Nadal. Isto, no fundo, acaba de ser uma tertúlia em família, embora não seja o tema da fé e família, é da fé e arte. Mas eu, para começar, iria falar, até porque não temos muito tempo, se calhar ia fazer uma primeira intervenção agora, depois provavelmente vamos discutir, depois se houver tempo para isso, falar uma segunda intervenção. Eu ia focar muito, inicialmente, na questão da arquitetura como arte. Depois falaremos da relação da fé com a arquitetura. Pode ser que, entretanto, eu creio que o contributo da Emília Nadal poderá ajudar a introduzir, a cruzar esse tema. Mas porquê que eu vou falar fundamentalmente da arquitetura? Se calhar abusando de uma expressão da arquitetura, ou se calhar da minha fé na arquitetura. Nós arquitetos somos, enfim, um pouco como os artistas. E então em Portugal há esta cisão muito antiga, que vem sobretudo do tempo dos anos 40, do Barco Pacheco, que era os edifícios faziam-se com os engenheiros, que eram que faziam os edifícios, e depois apareceram os arquitetos, que eram os homens encarregados da estética. E ninguém sabia muito bem o que era isso da estética. Embelezavam os edifícios, faziam os edifícios bonitos. Ora bem, o que eu acho, o que eu queria aqui dizer é que a arquitetura em primeiro lugar, é uma forma de conhecimento muito particular, que se aplica, que tem um campo de aplicação, que tem a ver com a construção dos edifícios, tem a ver com a construção do espaço público, tem a ver com a intervenção na paisagem. De resto, a expressão da arquitetura paisagista, que é uma outra profissão que em Portugal tem uma longa tradição, talvez na Idade Moderna, talvez uma das mais antigas da Europa. Mas é uma forma de conhecimento muito particular, porque os arquitetos são umas pessoas que de facto têm de lidar com coisas muito diferentes e por vezes opostas. Ou seja, faz parte do conhecimento da arquitetura toda a parte científica e tecnológica que está ligada à construção, à noção, ao controle ambiental, ao controle, à estrutura do edifício, portanto, à rigidez do edifício. Esse é um dos setores. Um outro setor que já não encaixa tanto com este, que está ligado às ciências humanas. Os arquitetos têm que lidar e têm no seu currículo de licenciamento a sociologia, a antropologia, portanto, um conhecimento de como funciona a sociedade. E depois tem, dentro destas, há uma que é fundamental, que é a questão da história. O curso de arquitetura tem uma grande componente de história. E a história é muito importante na formação do arquiteto, já vamos ver porquê, por causa do que ele faz no fundo. Porque o arquiteto normalmente projeta edifícios para serem construídos e esses edifícios fazem parte da cidade ou de um sítio. E essas cidades e esses sítios normalmente têm
história por trás. Portanto, nunca se intervém num sítio que não tenha uma pré-existência, uma história por trás. O que quer dizer que a ação do arquiteto, a sua capacidade, aquilo que ele aprende a fazer como transformação, está inserida no tempo. As cidades têm tempo. As cidades europeias, eu diria, as grandes cidades europeias têm todas, no mínimo, 2000 anos de história. E, portanto, quando o arquiteto é chamado, ele tem que perceber onde é que está, tem que conhecer a história, tem que perceber o que é que se fez antes, porque a transformação que ele vai fazer pode valorizar o que existia ou desvalorizar o que existia. Portanto, e que entra uma outra questão, que é a questão da qualidade da intervenção, que, de certo modo, é pautada por um terceiro campo de conhecimento. Eu falei das ciências e das tecnologias, falei das ciências humanas e agora falo do conhecimento, da crítica, do conhecimento crítico, da estética e da sua capacidade crítica do conhecimento. Bom, portanto, articular um projeto que normalmente responde a um programa e a um dono de obra, um encomendador, nós chamamos um cliente. Costumo dizer, não há obra de arquitetura que não tenha por trás um cliente, tirando a casa própria. Eu só tive a ocasião de fazer uma remodelação num apartamento em Lisboa. Tudo o resto foram obras por outros. Mas, portanto, essa gestão, esse estudo, dessa transformação que tem que responder a um programa e a um sítio, deixa uma obra. Portanto, a conclusão imediata da prática é gerir um projeto que é complexo, porque um projeto está continuamente a ter que fazer escolhas. Vamos por aqui e não por ali. Vamos tomar estas e estas opções para, no fundo, fazer uma obra. E porquê que isto é importante? Porque a obra, em minha opinião, em termos de arquitetura, toca a vida das pessoas. Portanto, eu costumo dizer, de uma maneira muito redutora e sumária, que os arquitetos, no fundo, pensam, imaginam e propõem construção e constroem contentores de vida. O que é um contentor de vida? Um contentor de vida pode ser este centro onde nós estamos, tem a sua vida própria, pode ser uma casa, mas pode ser uma praça, pode ser uma rua, pode ser aquilo que nós chamamos os espaços compartilhados da cidade. A cidade é um campo que também é objeto de projeto e é sobretudo a partir do espaço público, o espaço onde as pessoas convergem, onde de facto se pode falar da cidade. Da casa para dentro, da soleira da porta para dentro, temos, quando muito, o domínio ou individual ou familiar, o domínio íntimo. A cidade faz-se na convergência, faz-se no que é comum, na gestão do que é comum. Portanto, esta noção, o simples facto do arquiteto produzir ou pensar e imaginar contentores de vida, em minha opinião, coloca logo a questão, e então o que é a vida? E eu diria, de uma maneira provavelmente abusiva, mas me interessa, que basta isto para dizer que a ação do arquiteto, entendida desta maneira, com esta dimensão ontológica, para não dizer ética, porque obviamente a profissão arquitetónica tem uma dimensão ética, que muitas vezes entra em conflito com o próprio cliente, muitas vezes entra em conflito com quem paga, muitas vezes entra que não é fácil de gerir, nem sempre, também há muitos casos em que as coisas correm bem, mas tem este objetivo de propor contentores de vida. Eu diria que bastaria, a partir disto, se a perspectiva é esta, para dizer que, ao tocar a vida das pessoas, a arquitetura acaba por entrar num certo campo do sacro, do sagrado. E para mim, esta questão, eu diria quase, provavelmente de maneira muito pouco ortodoxa,
é tão importante quando se projeta uma igreja como quando se projeta uma casa. Ou seja, porque o que é que eu quero chegar é que o espaço que se projeta, que se vai habitar, deve facilitar, deve estimular, deve propor uma vida que possa ser ela própria desenvolvida numa dimensão que ultrapassa a dimensão pragmática e comum e cotidiana da vida. Eu creio que há semelhança do que se passa com a obra de arte. A única diferença, se é que há diferença, e nós estamos a falar das artes na sua classificação clássica, chamadas belas artes, que neste caso estão divididas em três campos: arquitetura, escultura e pintura. Nós sabemos que hoje em dia a situação é muito mais complexa, porque as artes são transversais. Uma série, basta entrar no cinema para perceber que há imagem e há som. Portanto, hoje em dia há uma transversalidade destes campos, da qual a arquitetura não escapa, mas isso tem a ver com a situação cultural que nós vivemos hoje, tem a ver com a nossa contemporaneidade. Portanto, esta questão que me parece muito importante, que é de dizer, no fundo, nós temos uma profissão, uma forma de conhecimento que é generalista, que é transversal, porque cruza três áreas de conhecimento opostas, que produz e que se converge numa síntese, que é outra coisa que o conhecimento, normalmente, o conhecimento científico mais unívoco, mais racional, é normalmente de base analítica, tendencialmente analítica, enquanto que a arquitetura e as artes, de maneira geral, têm esta dimensão projetual, que é projetar, meter em conjunto e fazer opções, fazer síntese. O projeto é uma questão de síntese, de escolhas, etc. Portanto, esta situação de propor contentores de vida, como é que podem troncar naquilo que nós chamamos a arquitetura religiosa, que é um dos temas para se falar hoje. E a arquitetura religiosa, neste caso, a arquitetura do templo, a arquitetura do espaço onde se celebra a religião. Há uma questão que me parece importante, é que quando se projeta, quando se faz uma obra, há sempre uma transformação. Existe uma situação anterior que não é aquela que fica depois da obra, por muito pequena que seja. E esta capacidade de transformação faz com que há sempre, mas isto eu creio que tem a ver nem tanto com a arte, mas com a cultura de uma maneira geral, que é lida-se com um conhecimento adquirido, com uma situação de passado, que é fundamental, porque eu diria que toda a criação tem uma condição radical. Quando digo radical, não quero dizer que é de ruptura, quer dizer radical porque tem raízes. E todo o conhecimento e toda a cultura tem raízes em todo o conhecimento que nós lhe damos. De resto, uma das definições que acho mais interessante em termos de cultura é todo o conjunto, toda a súmula de conhecimentos, de princípios que numa determinada época as pessoas herdam dos seus passados, dos seus quantidade de gerações e gerações de colegas arquitetos que fizeram e que estiveram antes de mim, que nós pegamos e que de algum modo transformamos acrescentando qualquer coisa a isto. Ou seja, cultura não é só uma questão de passado. Cultura ou é entendida de uma maneira dinâmica e acrescenta, e está continuamente em redescoberta, em criatividade, ou então é uma cultura morta, ou seja, não tem nada para propor, não tem nada para transformar. Onde é que
onde é que isto se traduz na obra de arte? Eu diria que há duas dimensões. Há uma dimensão na obra de arte, não estou agora a falar da escultura, da pintura, mas na arquitetura, que é uma função de reconhecimento. As pessoas têm que reconhecer, de algum modo, o mundo onde estão, mas para ser verdadeiramente obra de arte, esse sítio que habitam, onde estão, pode ou deve levantar questões. Deve dizer isto não é só entretenimento, isto não é só para eu ver de uma maneira pacífica. Há aqui qualquer coisa que me fascina, que me atrai, que me diz, que me faz pensar, quem sabe, faz-me remeter para outros campos. Porquê é que nós dizemos que assistir a um concerto, a certa altura, se cria um elan que nos permite falar da música como arte? Porquê é que nós, quando lemos um livro extraordinário de poesia ou não de poesia, a certa altura percebemos que o que estamos a ler já é um pretexto para outras coisas em que estamos nós próprios envolvidos e a pensar? Porquê é que nós, quando vemos, não sei, um filme extraordinário, nos põe a pensar e nos põe nós próprios a tomar posição? Ora, eu creio que a obra de arte, de facto, tem esta condição. Não é só uma questão de beleza, de ser muito bonito, não é só uma questão de desfrute passivo, não é só uma questão de brinquedo, de consumo, de fetiche. É qualquer coisa que nos pergunta e nos remete para outra dimensão. Muito bem. E ficamos neste ponto, precisamente, que será para continuar da obra de arte que remete para outras fronteiras, que amplia o nosso olhar. E passava a apresentar a Emília Nadal. Dá-me licença, só queria interromper. Como veem, o arquiteto Gonçalo Pinto, que é meu cunhado e de quem gosto muito, é um professor extraordinário, internacionalmente reconhecido. E eu vou-vos contar o que me aconteceu em Ferrara. Entrámos numa livraria, o meu marido e eu, e vimos um livro editado em italiano sobre a obra dele. E achámos interessante e tal, começámos a folhear, era uma livraria cultural muito restrita, e vieram muito interessados falar connosco, que éramos portugueses, e dissemos, mas conheces? Olha, é nosso cunhado. Veio toda a gente da loja falar connosco. Portanto, eu queria dizer isto, porque tenho a questão que nunca tinha dito, mas isto é só para dizer que, por vezes, realmente, e este é um dos casos em que, neste caso, um arquiteto, mas podia ser também de outra especialidade, muitas vezes tem um reconhecimento, e um conhecimento mais amplo e mais profundo fora de Portugal do que no nosso próprio país. Portanto, este currículo que acabou de ler é um facto, mas este reconhecimento internacional que ele tem e que como veem, é muito, nós próprios comprovamos, é muito consolador ver isso, de maneira que eu não queria deixar de dizer isso e de vos comunicar também. Mas, pronto, faz favor. Emília Nadal, de ascendência catalana, nasceu em Lisboa em 1938. É licenciada em Pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1960, e expõe desde 1957. Tendo participado em mostras individuais e coletivas em vários países, vários continentes. Entre as suas obras inclui-se um mural para a Biblioteca João Paulo II da Universidade Católica Portuguesa, aqui em Lisboa, e também um projeto de remodelação do altar da Sé de Faro. Está representada em coleções do Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian, também no Museu Serralves, no Porto, e no Museu de Arte Moderna, em Sintra, e também
na coleção Berardo, entre outras. As suas pinturas, os seus desenhos, esculturas, objetos, sugerem, segundo os entendidos, uma crítica social e política a par de intervenções na arte religiosa cristã. Em 1998, elaborou com o atual Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, o parecer Educação Estética, Ensino Artístico e sua relevância na educação e na interiorização dos saberes. Presidiu a direção da Sociedade Nacional de Belas Artes de 2005 a 2012 e desde então dirige a Assembleia Geral dessa instituição. Recentemente foi presença semanal no programa Eclésia, na RTP2, onde recordou o Concílio Vaticano II e analisou as suas implicações na vida da Igreja. Recebeu das mãos do atual Presidente da República a Ordem de Mérito no grau de Grande Oficial. Como disse Gonçalo Virno, no Nadal, imagino que tem agora uma tela em branco à sua frente e pronta para os seus desenhos e palavras. Uma das coisas mais temíveis, por vezes, a um pintor é precisamente ver uma tela branca e saber por onde vai começar. Mas enquanto o Gonçalo estava a fazer a sua intervenção, eu estava a pensar que a arte, ou aquele que faz a arte, aqueles que trabalham nesses variedíssimos campos, podem ser, no seu processo, e são com certeza, podem ser encarados ou podem ser vistos também como uma própria analogia da fé. Porque todo este processo que foi descrito de procura, de confluência de aquisições, de saberes, de capacidade de observação, de síntese, tudo isto envolve a pessoa toda. Já pensaram que tudo isto habita uma pessoa quando vai fazer um risco de um projeto? Não é a tela em branco, mas é o papel em branco. E perante tudo isso que tem que encontrar, o projeto que vai encontrar é um projeto que, a partir de todo esse conhecimento exterior, vai ser encontrado no interior, até se projetar numa expressão, até se projetar num risco. E todos nós sabemos que isso é uma analogia do caminho da fé, que é uma procura, e uma procura no escuro, e uma procura que tem que envolver a pessoa toda, em toda a sua dimensão. Mas que nessa procura e nesse caminho também todo tem uma história que recebeu. Também estudei essa transmissão que lhe foi dada. Também tem que obter conhecimentos, a tal fé que entra pelo ouvido, que entra pelos olhos, que entra através da expressão estética das outras artes que já foram feitas e que, através da música, através da arquitetura, dos espaços, desse espaço em que a pessoa se envolve, é envolvida, através de todo esse conhecimento que se transmite, porque a arte e esta expressão artística é realmente uma linguagem simbólica que ultrapassa todo e qualquer conhecimento racional, está para além dele, mas que se comunica. Uma pessoa que entra num espaço que está organizado, lá está como um espaço de vida, é reorganizado no seu interior, é como se voltasse a um útero e tornasse a nascer. É harmonizado. E daí a grande função da arquitetura como espaço sagrado, tanto para a vida como para as celebrações das celebrações sagradas, por assim dizer, das liturgias. E por isso todo um espaço pode ser realmente esse espaço envolvente que produz vida e que produz o próprio caminho da fé, ou pode ser exatamente o seu contrário, pode ser um espaço de guerra, pode ser um espaço de luta. Não aquele espaço exatamente que te leva a perguntar o que é isto? O que é esta interrogação? O que é esta coisa extraordinária? E o que é que isto me toca?
Como Claudel, que se converteu quando entrou na Catedral de Notre-Dame em Paris e estava a cantar o Glória. Foi a música, foi o espaço, foi a arquitetura que foi revelador de uma dimensão que ele desconhecia e que foi a porta de entrada. Ora, a arte, quando se comunica, mas também quando é feita da parte dos artistas, tem este mesmo caminho. Também é um caminho completamente desconhecido. É a página em branco, é o papel em branco, é o ter uma caneta e o que é que faz como os escritores que fazem uma bola e atiram fora, e nós próprios também fazemos, que são papéis e papéis e papéis, até se chegar àquele que nós intuímos, percebemos, queremos, já cá está dentro, segundo o Damásio, que o Damásio diz que quando já estamos na questão do palpite, já sabemos, mas não somos conscientes que sabemos, ainda não vemos aquilo que já sabemos, mas que se tem que transmitir. E nessa transmissão há toda uma gramática, há todo um discurso que nós próprios aprendemos, mas que não é um discurso para ser repetido, porque se for um discurso repetido é aquele que não leva a lado nenhum. Tem que ser sempre um discurso que sai da pessoa. E também outra analogia da fé. Nós recebemos a fé, mas resta saber se temos a fé dos outros. Primeiro, talvez tenhamos a fé dos outros. Até que temos que redescobrir a nossa fé. A fé que envolve a nossa pessoa, que envolve a nossa vida, que se questiona, que cada dia é diferente, que não é um dado adquirido, que é sempre nova, que tem que ser nova. Porque se quando a fé é aquela que recebemos e que foi sempre a mesma, então talvez já não seja fé, seja uma convicção, seja outra coisa. Assim como que a arte que não é renovada e que não tem o toque pessoal, o toque individual, aquilo que a identifica e que não está, digamos assim, nesse equilíbrio entre aquilo que foi e aquilo que vai ser e aquela novidade que a própria pessoa, sem saber como faz, sai, pode-se dizer assim, é a síntese, mas é uma síntese que nasce com toda a surpresa de um nascimento, de cada coisa que é diferente, de cada coisa que nasce tem que ser diferente. Assim também a própria fé, é uma analogia à fé e esse caminho da fé. E essa redescoberta contínua. Porque tudo isto, de facto, se passa no plano também do simbólico. Deus fala através de símbolos, revelou-se através de símbolos. E nós só podemos relacionar-nos com Ele também através de símbolos, das nossas próprias simbólicas do espaço, das simbólicas na arte, no caso das artes figurativas. E então aqui entramos na questão, portanto, da pintura e da escultura, que são vocacionadas exatamente para transmitir nomeadamente a própria imagem, e que podem vincular um conhecimento que provém dos textos escritos, porque no fundo no caso da arte cristã, a arte não é mais das artes figurativas, por assim dizer, sobretudo as figurativas, não são mais do que uma interpretação, uma transcrição, uma releitura em outras linguagens daquilo que são os textos sagrados e daquilo que é esse tal conhecimento adquirido. E então aqui então entro na questão das discrepâncias que podem existir, é que se enquanto a arte que é, ou mesmo é chamada por uma questão de fazer parte da própria vida litúrgica, portanto é chamada a ser uma catequese, a ser um processo também de celebração, ou de criar objetos, ou criar imagens para aquilo que se chama o culto, ou o devocionário, entra sempre na grande dificuldade de ser fiel aos modelos que se herdaram da tradição, enfim, desse conhecimento, e que vehiculam realmente um conhecimento, e, por outro lado, a renovação das formas e a interpretação do próprio artista, que lhe dá aquilo que a sua própria interpretação, ou até eventualmente a sua própria fé, lhe sugere. E aí então temos o grande problema, precisamente na atualidade, que é, enquanto umas pessoas estão presas, e a maioria, talvez digamos assim, no
caso da arte cristã, está presa às fórmulas do passado, tem uma enorme dificuldade em deixar-se questionar, deixar-se interrogar ou ser permeável a outras interpretações. Também é verdade que às vezes há interpretações que não têm nada a ver com o conteúdo daquilo que é suposto elas transmitirem. Não têm nenhum ponto de apoio, lá está, rejeitam até essa possível transmissão do conhecimento, transmissão da iconografia, que é a escrita das imagens, e resolve agir por sua própria conta, porque, como sabemos, na arte contemporânea tornou-se completamente autónoma de qualquer serviço ou de qualquer sentido interpretativo do que quer que seja. Portanto, é uma criação autónoma dos próprios autores. E então cria-se um enorme vazio e uma enorme dificuldade para que a arte cristã, ela própria, se possa renovar. Quer dizer, não é que não haja processos, não é que não haja artistas que o possam fazer. A maior parte das vezes, e é quase sempre, quase sempre, são as comunidades que a rejeitam. Isto já sei que é um aspecto polémico, que todos nós temos exemplos de coisas absurdas que surgem e que se propõem às comunidades, mas também há exatamente muitos outros exemplos de coisas, de soluções extraordinariamente corretas, belas, canónicas, digamos assim, mas que trazem qualquer coisa de novo. Porque a fé das pessoas hoje já não é a fé de antigamente. Não é? Certamente que a minha avó tinha talvez mais fé do que eu, mas é certamente uma fé completamente diferente, como é de qualquer pessoa. Cada um de nós tem, como dizia o outro, tem a minha fé. Isto é muito mal visto, mas eu acho que é uma grande virtude, porque cada pessoa tem a sua resposta à fé, se é realmente dela, se é realmente uma adesão pessoal, se é realmente um caminho pessoal que se faz de identificação. Eu penso que vou ficar aqui, porque realmente isto talvez agora o Gonçalo possa retomar. Sim, talvez pudéssemos. Eu arrisco fazer uma síntese, mas é claro que cada um de vós terá ficado já com aspectos que gostaria de interpelar os convidados, mas ainda assim permite-me fazer alguns pontos que pelo menos que fixei. É só uma questão de encontrar onde os deixei. Com a primeira intervenção, Foucault começou por falar da arquitetura, centrar-se na arquitetura, na fé, aliás, na arquitetura, da dificuldade e da necessidade, sobretudo, da síntese entre vários saberes, desde as ciências sociais, da tecnologia, da história, da centralidade do trabalho do arquiteto em construir contentores de vida, espaços de vida, sejam casas, sejam espaços públicos, a responsabilidade que há em construir um espaço que é para todos. Focou-se também a dimensão ética e ontológica da arquitetura e de como isso pode criar conflitos com os donos de obra. E uma frase aqui que me pareceu também bastante interessante é que, ao tocar na vida das pessoas, a arquitetura pode entrar no domínio do sacro. E isto é tão importante para uma igreja como para uma casa, para um edifício. E terminou-se com a questão das fronteiras que podem ser abertas a partir de uma obra de arte. Uma obra de arte não se esgota nela própria, mas que abre para outras dimensões. Emília Nadal, se percebi bem, acercou o facto de o interior de cada criador, aquilo que ele habita dentro de si, se projetar necessariamente no exterior, e nesse sentido também se falou de uma fé que não é só palavra escrita ou intervenção dogmática ou doutrinal, mas é uma fé que entra pela arte, pelos ouvidos,
pelos sentidos, pela vista, pelo olhar. E foi também focada a importância do indivíduo, de cada um na criação dar o que tem de si, acentuando que a arte não é uma repetição, que a cultura não é uma repetição. E foi muito acentuado, se percebi bem, a dimensão própria, não só criativa, no sentido da criação, mas também da própria fé. Como isso é um acrescento, pode ser um acrescento à arte. E, por fim, a enorme dificuldade que existe às vezes dentro da Igreja de ser permeável a outras interpretações, a outras criações artísticas que fujam àquilo a que os fiéis estão habituados e como isso obsta a que a fé também avance e progrida. A partir daqui, se não fui errado, por favor, estamos à vossa disposição para perguntas. Há um microfone até, portanto. Peço, por favor, intervenções breves para darmos a oportunidade a todos de intervir. Tenho pena, mas vou já dizer que a minha intervenção não é tão breve como isso. Vou esforçar-me por sintetizar. Primeiro, há um aspecto que é fundamental para que as coisas possam depois ser aceites, porque aqui também se trata de uma linguagem, uma forma de comunicação, que é a honestidade intelectual. E que eu destaco que é fundamental. Ninguém incluiu no currículo de Gonçalo Pires. Eu conheço algumas facetas, embora tenhamos convivido muito pouco. As poucas oportunidades que tivemos foram a primeira coisa. Segunda é a capacidade, uma coisa que ele diz que é necessária, mas que nem todos têm igual grau, de perceber o local onde está, as relações, quando são espaços coletivos, entre as pessoas que o habitam, e isso influenciar a sua análise do histórico e a previsão do que é conveniente para o futuro. São tudo condicionantes da obra e eu, como representante de um dono da obra, sujeito a muitas divisões internas e muitas opiniões, apreciei imenso a análise histórica e psicológica, que foi uma das coisas que lhe falhou, já agora começo a bater, em relação aos saberes que tem que congregar, que é um aspecto de psicologia chamado psicologia ambiental, psicologia do lugar, como é que é a percepção do grupo a quem as coisas se destinam. E em relação aos aspectos religiosos, obviamente, tratando-se de comunidades mais do que as sensibilidades das tais fés individuais, que hoje em dia é a grande moda, como em tudo. Mas é um individualismo tonto, porque não é pensado. Julgo que a capacidade de perceber o espírito da comunidade para a qual se está a criar uma linguagem, um espaço, faz parte da tal honestidade intelectual e da utilização dos saberes para transmitir essa mensagem. Podia ir mais longe, não vale a pena, só dois comentários. Um, de que historicamente há exemplos, franciscanos e dominicanos, com Fragel e Giotto, é a mesma fé em sensibilidades diferentes e, portanto, isso depois tem traduzido na forma de transmissão espacial e retórica. E outra é a de que, em culturas diferentes, com sensibilidades diferentes, valores dessas culturas podem ser úteis a refrescar a mensagem. Não vamos falar de nomes, mas um dos aspectos que a mim mais me toca como espaço para uma boa ligação espiritual ao lugar é um projeto de uma capela feita por um japonês. E, portanto, julgo que é possível, apesar das dificuldades, e que quando há a honestidade e o espírito criador, é possível conseguir. E já agora mais um comentário só que não existe, vem da área das ciências, mas as ciências também são puramente criadoras. Dizia o Ortega y Gasset que a verdade é uma questão de imaginação
E o bom exemplo disso, e de que assim como nós nos apoiamos nos que nos antecedeu, para dar continuidade, também aquilo que nós fazemos, se valer a pena, tem que ser ponto de partida para os outros. Isto é válido em tudo, até na física. Era a mentalidade de Masmor. Portanto, não digo mais nada, já falei. Só mais uma coisa. No currículo, para mim, é uma peça, mas isto é minha, que é fundamental, porque exemplificaria tudo o que deve ser uma obra arquitetónica. Infelizmente, não construída. Era o projeto da Boa, com o enquadramento de bom sucesso, com a valorização de todos os marcos históricos que ali há e com a funcionalidade para as pessoas que usam. Se eu começo a falar disto, não sei buscar hoje. Não sou convidado, portanto, calma. Obrigado. Sei que talvez colocar mais questão, se houver. Ainda sei por onde começar. Eu já gostei. Um bocadinho mais. Gostei imenso de ouvir o arquiteto e fez-me pensar. Antes de eu vir para esta sessão, eu pensei assim, o que é que eu considero uma obra de arte que tenha a ver com fé? E então eu pensei nos santinhos, que era uma coisa que eu adorava quando era criança e que a criada da minha avó cantava dentro de uma gaveta e mostrava assim como um tesouro. E eu também tinha no missal montes daqueles que se estavam E os santinhos eu achava uma forma maravilhosa. E fiz alguns também quando era adolescente. E quando tinha fé, porque eu também penso que a fé não é um chapéu que se enfia na cabeça e passa-se a ter, não é? E outra coisa que eu admiro muito, bem para além enfim, um mar de pinturas maravilhosas que existem por esse mundo, mas em termos atuais são os ex-votos que revelam uma fé, não é? Uma fé não só no sentido do agradecimento a algum favor divino, ou então no sentido de pedir alguma coisa, mas é uma fé. É acreditar que aquela obra tem uma função, não é? Que se relaciona de alguma maneira com o divino. E eu, pronto, como artista que sou, não é? Como dizia a Amália Rodrigues, ser artista não é uma atitude, é uma condição. Portanto, não é assinar um quadro por assinar um quadro que ele passa a ser. Eu penso assim, pronto, que ele passa a ser arte. Mas não é atitude, eu acho que é mesmo uma condição. Mas eu, na minha condição de artista, também com a minha arrogância, não sou capaz de fazer um santinho e também não sou capaz de fazer um ex-votos. Talvez não tenha fé nem para uma coisa nem para outra. E questiono também em relação a isso, como é que uma pessoa exprime a fé que tem ou que não tem, como é que isso se exprime claro que eu não estou à espera que me respondam, não é? Porque isso é uma resposta muito pessoal, mas é uma dificuldade que eu tenho, é como exprimir a fé. Até porque depois também as imagens que nós vemos contemporâneas que figuram, as figuras, não é? Que nós vemos são muito fracas na maioria, não é? Pronto, não é um ex-votos que não tem muitas vezes nenhuma técnica mas diz muito mais do que muitas coisas que nós vemos, não é? Com muita técnica.
E eu gostava de pôr esta questão de como é que isso se exprime. Por outro lado, há uma coisa também, é uma experiência que acaba por ser, não é? Espacial, como poderia ter uma experiência de contentor de vida que eu tive em Israel, que é um monumento à sombra. Portanto, Israel sendo em Jerusalém, que é uma cidade dominada por um deserto, não é? E dominada por uma luz intensíssima por causa do calcário, não é? Tem a sensação que o sol está mais perto da nuca, é um monumento à sombra. E então existe uma oliveira, existe um banco à sombra dessa oliveira e há uma construção de um enorme muro que, por trás dessa, assim, uns não sei quantos metros, por trás desse banco e dessa oliveira, e que torna a sombra não sei se sombra, se oliveira, o sagrado. Portanto, a intervenção que ali é feita é do banco e do muro. E portanto, isto como contraponto ao ex-votos, não é? Em que existe uma experiência quando se está perante um monumento à sombra. Gostava desta questão de ouvir o arquiteto e a Emília Nadal. Mas parece que há alguma outra intervenção sobre este tema. Para que não se importe experimentar dentro do trabalho. Sim. Muito bem, muito bem. Eu só tenho uma pergunta de reflexão que eu faço a mim própria. A arte religiosa é uma coisa, a arte sacra é outra. São coincidentes, podem ser divergentes. Esta é uma pergunta que eu ponho de reflexão. Também ponho, por outro lado, uma experiência própria de infância, que são aquelas que contam mais, quando as pessoas são mais abertas, que me levam a estas perguntas, que é, lembro perfeitamente, quando era miúda, tinha para aí 8 anos, 7, 8, as primeiras viagens para Barcelona, de verão, parámos em um domingo em Saragossa. Fomos por acaso a uma missa daquelas ultra solenes à espanhola, com cores, com bispos, com tudo quanto havia no dia, que eu fiquei fascinada com a beleza daquilo. Que lembro-me que pedíamos ao nosso pai, nos outros varões, para irmos lá outra vez à missa, e aquilo demorava horas, porque a beleza era fantástica, e essas coisas foram extremamente importantes para mim. No nível de muitos níveis. Também me lembro, por outro lado, uma imagem que entrava em casa da avó e da minha mãe, que era uma coisa de madeira, um sagrado coração de Jesus, todo pintado, encarnado, com o coração todo encarnado. Horroroso. Em que eu fiquei sempre com uma relutância à imagem do Sagrado Coração de Jesus, que eu nunca conseguia entrar, por mais que quisesse, no interior daquilo, há uma barreira. E que só mais tarde, já crescida, uma vez por acaso, percebi porquê. Eu estava numa igreja, olho para uma imagem do Sagrado Jesus, o que é que eu vejo que me repugnava? O prato da canja da minha avó, onde tinha as patas do pescoço e o coração e as vísceras todas do animal, e a repugnância é igual. Quer dizer, isto põe-me sempre de acordo. O que é arte sacra e o que é arte religiosa. Obrigado.
Gonçalo, e tenho a impressão que também referi vagamente, é que, também, precisamente aqui este nosso amigo moderador, é que há muitas sensibilidades. São sensibilidades muito diferentes e determinadas imagens ou elementos que podem calar muito profundamente a umas pessoas, outras criam uma relutância equivalente, ou melhor, equivalente no sentido da intensidade, não é? Em relação aos ex-votos, eu conheço muitas pessoas que não são crentes e colecionam ex-votos. Eu penso que ali põe-se também um aspecto fundamental da arte e que falou, que é a honestidade. Há muita arte e muita coisa desonesta. Eu acho que as coisas desonestas acabam sempre por fazer mal. As coisas que são profundamente honestas e podem ser até mal feitas, ou frustres, digamos assim, não ser tecnicamente muito extraordinárias, mas na sua ingenuidade transmitem realmente aquela verdade que a pessoa transmitiu. Eu acho que se a pessoa não consegue fazer uma imagem religiosa, então é melhor que não a faça, não deve fazer, só deve fazer sentir essa necessidade e se vê que essa sua expressão é uma expressão verdadeira, sem artifícios. Agora, o problema da arte religiosa e da arte sacra. Há uma distinção que é importante. A arte pode ter temáticas religiosas. Qualquer pessoa poderá interpretar, neste caso, estamos a pensar no Sagrado Coração de Jesus, ou imagens de santos e tudo isso. Uma coisa é a imagem religiosa, que são representações que transmitem um determinado conhecimento, uma determinada mensagem religiosa. Outra coisa é a arte sacra que intervém no culto, que é peça que intervém no culto, que é a mediação, que é o caso do ícone, não é? Que é a mediação para uma relação com Deus, com Deus, neste caso, para o cristão, o sagrado é o homem, Deus é o santo, é toda a diferença, quer dizer, é a santidade absoluta, é a santidade que se comunica, não é o sagrado exterior de qualquer coisa que é apenas separado do útil. E neste caso, tudo aquilo que é para o culto divino é evidente que tem que ser transmissão daquilo que pretende intervir como linguagem na relação. E, de facto, neste caso, a arte funciona como uma linguagem que intervém no próprio culto, e daí aquelas celebrações que também eu me lembro. Para já é interessante isso da sombra. Nós atravessávamos a península no mês de agosto, era um calor de morte, não havia nada pelo caminho. E quando se chegava àquela catedral imensa, essa e outras, era aquela frescura, era a beleza envolvente dos vitrais, e depois uma música extraordinária, e depois uma coisa extraordinária, essas missas fantásticas com bispos, com padres, que normalmente eram sempre colegiadas, eram ordens religiosas e com muitos intervenientes. Não havia ninguém, era deserto, só nós é que lá estávamos. Quer dizer, aquilo era o culto divino totalmente gratuito. E isso é que é, no fundo, também uma das funções, uma das qualidades da arte. É o gratuito, é o totalmente gratuito. É aquilo que, em termos de utilidade, não serve para nada. Está a mais. Mas isso é que é realmente o grande sentido da arte, das artes. Por exemplo, o que são, no fundo, as artes? O que é o canto? É a voz humana. O que é o desenho e a pintura? É o nosso gesto, que imprime coisas. O que é a literatura e a poesia? São as palavras que nós falamos. E o que é que as transforma? Em pintura, o que é que se transforma numa Mona Lisa? O que é que se transforma nos frescos do Giotto? O que é que se transforma numa poesia do Camões? O que é que as transforma numa obra de arquitetura memorável? O que é que as transforma? É qualquer coisa que está a mais. É qualquer coisa que não é só útil. É realmente um nível mais profundo, superior e para além dessa utilidade que têm as coisas. E é isso
que nas celebrações litúrgicas ou na arte litúrgica tem atingido essa qualidade. É um problema de qualidade. Agora, quando é que um artista faz uma coisa destas? Nem ele próprio sabe. Procura todo o tempo. E às vezes sai mais do que outras. E porquê é que sai mais do que outras? Alguém tem explicação para isso? Ninguém tem. E aí é que vou-vos dizer. E isso é que tem a ver também com a fé. Quando eu estava a falar em fé, é no sentido da fé como atitude radical do homem, como possibilidade de fé. O que é que transforma uma convicção em fé? É também a tal experiência. É a experiência dessa transcendência que nos habita, que ninguém pode explicar, mas que se experiencia. No fundo, e depois, através de coisas que têm a ver o quê? Com a vida, com o sítio onde estamos, com a nossa circunstância. Reparem mesmo na Bíblia, as grandes teofanias são sempre coisas que têm a ver ou com a natureza, ou uma sarça a arder, ou uma água que cai não sei de onde, ou um vento, ou uma coisa qualquer. Mas são realmente a realidade exterior que os nossos sentidos espirituais, mas também os nossos sentidos humanos, porque nós ouvimos com os nossos ouvidos, vemos com os nossos olhos. Mas o que é facto é que essa comunicação transmite. E essa comunicação realmente daquilo que nos ultrapassa, que faz com que qualquer expressão humana possa ser arte. E que pode ser feita até por uma pessoa que nunca fez outra coisa. Às vezes, e é isso que é realmente a estética. A estética, portanto, falamos, a estética é isso, é toda essa envolvência de uma harmonia que não é só o bonito, nem só o belo, é o verdadeiro. É o bonito, o bom, o verdadeiro. Mas que faz com que tudo concorra para que nós possamos entrar numa dimensão maior do que nós, que está em nós, mas que também está fora, que está nos outros e que está naquilo que nós fazemos. Há obras de arte maravilhosas naquilo que se faz. A Irmã Teresa de Calcutá era uma artista, certamente, nos seus gestos, na sua coisa. A arte é isto, é quando nos ultrapassamos e é quando as expressões ultrapassam aquilo que nós e que os artistas o que é que fazem por condição. São os desgraçados porque estão sempre à procura e à espera de fazer melhor. De encontrar aquele ponto que é tão fugaz. Tão fugaz. E daí a questão da fé. A nossa fé, os nossos encontros com Deus, aqueles que marcam-nos aqui, são tão fugazes. Mas transformam, como eu disse, que a arquitetura é transformante. Nada mais parecido com a fé. São os atos de fé, são os momentos de fé, de encontro, mas de um encontro, e no fundo isso nós vamos à procura do melhor projeto, da melhor arte, da melhor obra. Talvez seja desta vez que vou conseguir, talvez seja não sei o quê, através de muitas escolhas. É terrível, são terríveis as escolhas. Porque uma escolha, não é? Uma escolha, sabe, o Guerra Junqueiro, quando escrevia num livro daqueles de assentos que havia antigamente, que tinham assim muitas pautados e tinham umas capas. Eu lembro-me de ver, em casa do meu avô, esses livros de assentos. Ele ia escrevia de um lado, estava a escrever, mas depois as ideias que iam surgindo, porque a certa altura a pessoa que está a escrever escolhe, então o que vai acontecer a esta pessoa? Vai para aqui, vai para ali, faz isto, faz aquilo ou morre. Ou não, mas esta pessoa pode fazer não sei o quê, então é outra coisa diferente, então escreveu lá. Porque aquilo depois, se não escrevesse aquilo, nunca mais escreveria. Nunca, tudo se apagaria. E em determinadas artes, por exemplo, se for num projeto, pode ficar na gaveta aquela solução. E até pode ser que já se esteja mesmo no fim e as coisas não conjugam e afinal estava ali. Já tinha sido. Mas o desvio conduziu a uma coisa que baralhou esta coisa. Vamos voltar ao princípio. Por exemplo, numa pintura isso é impossível. Porque cada pincelada apaga imediatamente o que lá está. Um dia a Clara Menezes, uma grande escultora, vou-vos contar esta história, esta verdadeira, que isto é exemplar do que pode acontecer um artista que está a fazer uma imagem. Teve um padre jovem, aqui numa paróquia
na periferia, mas mais para o lado de Mafra, e encomendou-lhe uma Nossa Senhora de Fátima. Bastante, não é também natural, mas bastante para aí 1,60 m, 1,5 m, com os pastorinhos. E um dia ela chamou-me e disse-me: olha, eu estava a fazer em vulto, em barro, anda cá que eu queria que tu me ajudasses a escolher a melhor expressão para a Nossa Senhora, porque eu estou na dúvida. E quando eu lá cheguei, estava o corpo da imagem e numa prancheta ao lado várias cabecinhas. Eu dizia, então, ela agarrava, punha uma cabecinha que tinha uma expressão. E depois punha outra, porque isto era possível fazer naquele contexto da escultura. Mas isto na pintura era impossível. Era impossível. E às vezes, por exemplo, um pintor estraga a sua própria pintura por uma má opção que faz num determinado momento. Isto acontece a toda a gente. E então, o marido da Vieira da Silva, a Paz Zenés, de vez em quando chegava lá, a pessoa que tirava-lhe uma pintura e dizia: esta não mexe mais. Isso são estas coisas assim, porque já está. E se vais fazer mais qualquer coisa, já é outra coisa e assim já está muito base. E a Clara Menezes, portanto, escolheu. Mas sabe o que é que aconteceu? Ela fez uma imagem deslumbrante, lindíssima, com os 3 pastorinhos, tudo aquilo. Depois foi passada num plástico, numa coisa, numa substância como agora se faz, portanto, a ser mais leve, não era em pedra. E depois foi policromada e não estava pintada às cores, mas portanto, não ia ficar tudo branco chapado, teve uma policromia, por exemplo, os meus livros estão todos, parecem assim brancos, mas não são. Tem para aí 5 brancos para fazer o volume e não sei o quê. E ele era a mesma coisa. Sabe o que é que aconteceu? A comunidade não aceitou. Porque aquela não era a Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é aquela que se vê e que é feita agora na China e assim. E dizer, e perdeu-se ali uma oportunidade, não sei onde é que ela agora está, mas saiu completamente do sítio, porque as pessoas não aceitaram de maneira nenhuma. A Nossa Senhora de Fátima, a identificação, e reparem também o que isto significa de uma fé deslocada. Porquê? Porque a fé não está no objeto, mas naquilo que ele evoca. Não é? E, portanto, como as próprias imagens sempre tiveram uma função catequética, mas, na verdade, quando não cumprem a função catequética, são, na verdade, antipedagógicas, de certa maneira. Os irmãos protestantes têm toda a razão em dizer que nós católicos, que alguns católicos são, que adoram imagens. De certa maneira, é uma maneira de frustre de dizer, mas até de certo ponto é verdade, porque as imagens não são aquilo que evocam, nem aquilo que representam, mas lembram. Agora, se as pessoas estão determinadamente fixas em determinados modelos, é porque identificam a realidade que elas evocam com aquele objeto que ali está. Isso é extremamente pernicioso. Portanto, a questão da não arte religiosa, aquilo que se propõe como produtos, não só não são arte, como exatamente por também não serem arte, mas por serem maus objetos, acabam por desvirtuar, quer dizer, são devoções respeitáveis, certamente, mas estamos a falar em fé e no ano da fé. A fé não é aquilo. Não é assim. A nossa fé tem que ultrapassar. Quer dizer, aquilo que é imediato pode ajudar à fé, mas aquilo que é mau pode desviar do verdadeiro objetivo da fé. E neste caso, na fé cristã, sabemos o que é Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? O centro. Realmente a pessoa não é uma fé, é uma fé em abstrato, não é uma fé gasosa, digamos assim, embora evidentemente possamos ter a fé num Deus Criador e não encontrar ainda aquele que o veio revelar. Isso é outra coisa. Mas uma coisa é, de facto, uma fé em Deus em abstrato, não tanto num Deus pessoal, não ser a fé pessoal num Deus que se revelou em Jesus Cristo, no caso do cristianismo, mas, de maneira nenhuma, uma devoção ou uma fixação em
objetos ou situações ou evocações que não são centrais realmente no ato da fé. Eu penso que se estamos no ato da fé, no ano da fé, convém distinguir muito bem, assim como se distingue a arte religiosa da arte sacra, também temos que distinguir aquilo que é fé do que aquilo que são devoções pessoais, situações, por exemplo, desculpem, posso ainda dar mais um exemplo. Eu fui durante bastante tempo visitadora de doentes e eu tinha uns lares de pessoas de terceira idade e o meu primeiro contacto eram quase todas senhoras, eram praticamente só senhoras, e o primeiro contacto, eu falava com elas e tal, e a sua família vem vê-la, não sei o que, pronto, e depois as pessoas começavam-se a queixar da sua solidão, aquilo que é normal, que sabemos. E depois, sozinha, ninguém sabe de mim, eu perguntava, mas olha, e então, e não tem fé, não é crente? E então, no governo, estou a pensar num lar, muitas senhoras, e então eles diziam assim, ai, eu tenho muita fé, é Santa Rita. E outros vinham Santo António, os mais que tinham um objeto de fé era Santa Rita, Santo António, sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, e Senhora. E um dia, e depois havia lá uma senhora que estava assim sempre um bocadinho à parte. Eu perguntei, mas e então, a senhora precisa de alguma coisa? Porque quando as pessoas precisavam do sacerdote que fosse lá, ou assim, eu fazia a ligação, eu levava, precisa de alguma coisa e tudo, e a senhora é crente e diz assim, e ela diz, sou. Eu creio firmemente em Nosso Senhor Jesus Cristo. Fui a única que respondeu assim, era cristã evangélica. Quer dizer, isto denota, se eu pudesse comparar ao nível da fé religiosa, entre a arte religiosa e a arte sacra. Quer dizer, enquanto que umas estão na periferia da fé, muito sinceramente, muito devotamente e certamente santas pessoas, mas, digamos que eram, e certamente o Nosso Senhor leva isso em conta e que as ama exatamente da mesma maneira e que não lhes cobra mais coisa nenhuma. Mas o falarmos sobre estas coisas, e porque faz parte do tal conhecimento que nós temos que ter, não só acerca das artes, mas também acerca da fé, convém dizer que realmente a nossa fé tem que ir mais longe. Não pode ficar naquilo que recebemos, não pode ficar naquilo que adquirimos, não podemos ficar naquilo só que sabemos, isso em tudo, não é só na fé, evidentemente. Mas ir mais fundo, cavar mais fundo e encontrar o verdadeiro objetivo da fé. Porque ou a fé ser profunda, ou também a perdemos um dia ao virar da esquina. Mas ela volta, porque Deus não desiste. Agora, muito obrigado. Se calhar, sim, e também havia uma porta que ficou aqui aberta para a continuação, e eu, se houvesse ainda tempo, gostava de retomar uma primeira pergunta que foi colocada sobre como é que se exprime a fé. Às vezes a questão da fé, ali também uma pergunta, depois sei colocar uma. Como é que se exprime a fé, tanto no resultado final, no objeto, como também no processo? Se nós olharmos para uma igreja, se calhar é fácil ou menos difícil dizer está ali uma expressão da fé, olhar para uma peça baseada na pop art ou num edifício que está ali em Cascais, se calhar é mais difícil o que é que isto tem a ver com fé. Mas ela está lá, isso importa-vos no processo criativo, nunca foi colocado, é também uma questão sobre o tempo. Gostaria de deixar, portanto, alguma intervenção. Uma questão que é assim, contou a história do Clodel, a sua irmã contou a história de Ibrahim, numa igreja em Saragossa, e hoje em dia, infelizmente, das igrejas construídas no século XX, e se calhar XXI ainda, a grande maioria não eleva ninguém. Diria mesmo, nada no culto eleva alguém do ponto de vista artístico. Musicalmente é um desastre, os espaços são aterradores, a arte sacra é
custa-me abstrair, tenho que fazer uma certa abstração, porque acho tudo tão feio, se calhar muito funcional, e o que me choca um bocado enquanto católica, praticante e arquiteta é que sei que a maior parte das vezes foram feitos com profissionais empenhadíssimos em comissões fabriceiras, em beneméritos, crentes, cristãos que deram o seu melhor, mas que não conseguiram fazer uma coisa que nos eleve espiritualmente. Ao longo da história, trabalhavam os melhores para a igreja, eram encomendas aos melhores de cada arte, isso via-se. E uma pessoa vê que um arquiteto como o Cisa Vieira, que não é minimamente católico, conseguiu fazer uma igreja onde uma pessoa se eleva. Há muitos espaços de museus, de universidades, de grandes arquitetos, onde a pessoa entra e sente uma elevação do espírito. E eu acho que, enquanto igreja, devia haver uma reflexão profunda. Aqui, se calhar, a diferença que fazem entre um bom arquiteto e um não tão bom arquiteto. E a igreja, democraticamente, foi crescendo e resolveu dar a voz à população, à comunidade que está inserida. E eu acho que realmente se caminhou para um desastre terrível. Eu lembro que há uns anos, no público, o Frei Bento fazia uma crónica um pouco provocadora em que dizia que a igreja se devia abster durante algum tempo de qualquer manifestação artística e pensar profundamente o que anda a fazer. E eu acho que realmente estamos a adiar muito isso, porque não basta a pessoa ter fé e ser crente e super bem intencionada para conseguir fazer uma coisa que realmente eleve e que nos puxe para Deus. Eu vou para baixo da Paula do Cisa, que é uma coisa perfeitamente laica, e eu acho que aqui deveriam-se fazer cerimónias religiosas e litúrgicas lindíssimas e que levariam toda a gente muito mais do que em 99% das igrejas que têm sido construídas. Obrigado. Mais uma aqui. Boa noite. Só, portanto, mais cheguinho ao que a colega acabou de dizer. Eu, há uns anos atrás, fiz um estudo sobre religião, nomeadamente como é que os jovens sentem a religião hoje em dia. E que, para mim, foram resultados super surpreendentes, no sentido positivo. Contrariamente a grandes estudos que andam para aí a dizer que os jovens que estão afastadíssimos da religião, eu não encontrei nada disso em estudantes universitários de 18 anos, portanto, acabados de chegar ao primeiro ano da faculdade. E uma das questões que eu pus foi precisamente esta, portanto, no final de responder a um questionário que perguntava para eles me compararem as igrejas atuais das igrejas antigas. Portanto, eu punha a questão no sentido de, bem, todos vocês já entraram numa igreja tradicional e todos vocês já entraram numa das novas igrejas. Eu gostava que me comparasse o que é que vocês acham disso. E, de facto, foi o que eles disseram enquanto o que ali vai. Eles disseram, as igrejas novas não prestam para nada, são vazias, são frias, não é isso que nós queremos. Quando se entra numa igreja, quando se vai a uma igreja, nós queremos sentir o envolvimento, tudo o que a gente sente das antigas. Queremos sentir os afetos, portanto, aquelas imagens, tudo aquilo nos toca, portanto, todo o cenário, tudo aquilo nos toca. E as igrejas novas, alguns diziam, são piores que esta sala. Portanto, vai muito de encontro, portanto, a experiência é aqui partilhada. Outra questão que já agora também gostaria de colocar, e que me interrogou quando eu conheci, que foi a atual Igreja da Santíssima Trindade em Fátima, que eu acho magnífica, mas que também tive uma experiência do género, e também vinha, se calhar, na sequência deste estudo. Pareceu-me estar ali perante um espaço arquitetónico pensado e construído no sentido de tocar, posso dizer assim, estratos populacionais com qualificações mais elevadas. Portanto, todo aquele chamamento das portas quase não tem iconografia, tem de facto um painel que eu acho lindíssimo, mas a própria construção, portanto, aquilo fez-me lembrar um anfiteatro, fez-me lembrar sobretudo do apelo muito mais à intelectualização. Um nível de uma concepção da religião muito mais elaborada. E eu pergunto se, desculpe-me a expressão, mas se o Zé Povinho português compreende o necessário. Se a Igreja consegue tocar a pessoa que vai ali, ainda que esteja a cumprir a promessa, ou que faz as suas promessas aos santos para qualquer coisa. Portanto, o que eu chamo para as pessoas mais simples, acho que de facto aqueles que querem entrar na Igreja e sentir as emoções, sentir a transcendência através do corpo, as emoções que a gente sente
nas tais igrejas tradicionais. Aquele chamamento, de facto, são importantes, eu achei interessantíssimo, mas achei, sobretudo, um grande apelo ao intelectual. Já, portanto, uma dimensão muito mais elaborada, uma questão quase que apela às nossas identidades, ou seja, és cristão, não és cristão, é mesmo isto que queres, portanto. Também acho que é importante a Igreja criar estes espaços para estes tratos populacionais, mas já agora gostava de ouvir a vossa opinião enquanto nomeadamente do Sr. Arquiteto e enquanto conceptor do espaço para a população. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu tinha aqui algumas notas soltas em relação também às primeiras perguntas, mas eu tenho a impressão que elas já foram suficientemente dadas pela Emília. Em todo caso, gostaria de registar desde os santinhos de criança, que de facto era um tesouro, e a palavra tesouro se calhar é que esconde a dimensão, o ex-voto naif e espontâneo. Não resisto, eu nunca mais me esqueço, quando era também miúdo, que citei numa capela ao pé de Loriga, que representava uma senhora em cima de um burro e reportava o texto que esta é uma oferta da senhora à Nossa Senhora da Agonia, não me lembro se tenho ideia que era, da capela, que no dia tanto tal de 1800 e tal, era uma coisa do final do século XIX, indo no seu burro a caminho de Loriga, descendo a serra para ir ao mercado, caiu do burro abaixo e partiu uma perna quando podia ter partido as duas. A questão, eu estou totalmente de acordo, de resto, há tanta coisa mais para dizer, a capacidade de perceber é fundamental, as contingências, a percepção, a dimensão psicológica. No fundo, quando se toca, quais são os campos de transmissão daquilo que poderá desencadear uma reação, agora de uma maneira muito objetiva, eu estou totalmente de acordo sobre as pontes entre a ciência e as artes, não tenho a mais pequena dúvida. E curiosamente, na cultura contemporânea, elas estão cada vez mais convergentes. Eu há pouco tempo tive um caso que não tem nada a ver agora com isto, foi um projeto para um laboratório, sabem, a nossa experiência comum do ITQB, aqui em Oeiras, que é outra obra que eu também tenho no Conselho de Oeiras, já no final dos anos 80, um grande laboratório de investigação de biotecnologia, e recentemente fiz um projeto para a Novartis, em Itália, em Siena, um grande projeto, um grande laboratório de investigação no domínio das vacinas. E curiosamente, é impressionante como houve uma evolução no conceito do espaço laboratorial, desde a experiência dos anos, no final dos anos 80 para a atual. E uma das coisas que é particularmente valorizada neste laboratório agora, contemporâneo, é aquilo que eles chamam, que já existia em Oeiras, eles chamam em inglês um termo que é o break area, são espaços de encontro onde as pessoas deixam, ou estão as experiências a correr, e estão a registar, não sei o quê, mas se encontram entre eles. E este espaço era claramente pedido pelo cliente da Novartis que fosse um espaço aberto, onde os cientistas podiam trazer o que quisessem, artistas, músicos, o que quisessem, porque era fundamental para a atividade da investigação científica eles cruzarem transversalidades com outras formas de conhecimento, porque se trata de um processo onde, como sabe, e os cientistas sabem isso muito bem, que há todo um suporte lógico, há todo um suporte racional do trabalho de investigação, mas por vezes há um eureka, há um momento particular em que certas coisas convergem, e isto é fundamental, isto não é só no campo da arte. Portanto, e esta questão eu creio que é francamente importante e interessante.
de facto, a cultura contemporânea, aquilo que nós vivemos hoje, eu devo dizer que nós vivemos um tempo extremamente difícil, extremamente complexo, cheio de contradições, onde o ritmo das transformações é completamente galopante e por isso nós estamos continuamente, eu diria, quase a perder o pé. Porque de facto é difícil. Mas por outro lado eu acho que há no meio disto tudo um fermento e um fascínio incrível que tem a ver com o que é que se passa aqui. Quer dizer, todos nós conhecemos o que é que se passa, como sempre, o que é que se passa e que não nos interessa, e o que é que se passa como fermento de coisas que podem começar. Porquê que eu quero dizer isto? Porque eu acho que esta questão de viver o nosso tempo e de ser capaz de estar atento, de poder intervir, eu sei que nem toda a gente, a questão dos modelos, as pessoas que têm, que se reconhecem nos modelos, e vamos já falar das igrejas, nos modelos das igrejas antigas, e essas dizem mais coisas. Mas quando falou nas antigas e nas novas, usou logo dois adjetivos. As igrejas antigas estavam cheias, têm um espaço preenchido de materialidade, têm o ambiente, para além de serem formas claramente reconhecíveis e, portanto, há uma certa adesão, porque uma pessoa sente-se num mundo que conhece. E quando fala nas igrejas modernas, falou no vazio, falou um pouco na abstração. Eu diria que a revelação, a celebração, tanto se podem fazer num como no outro. Não sei mesmo se o vazio não é um espaço onde se pode habitar melhor do que um espaço que está muito saturado. Eu acho que em Portugal, e não é só em Portugal, acho que numa boa parte da cultura contemporânea, há uma espécie de horror ao vazio. As pessoas têm que se sentir rodeadas de muita coisa. E muita coisa, muitas vezes, são fetiches. Muita coisa, o exemplo que eu falava entre o protestante e o católico, de facto, muitas vezes, e nós sabemos como a história da Igreja virou ciclos iconoclastas, ou seja, entre imagem, não imagem, e desde os vários concílios, Trento e por aí fora, quer dizer, a questão da reforma e da contra-reforma, como é que a reforma que põe em causa toda esta saturação de uma Igreja que vivia os tempos que vivia, e põe tudo isto em causa de uma maneira brutal. E é uma coisa que para mim foi sempre um mistério. Como é que a resposta da Igreja a esta crise é o barroco, o mais barroco que existe. Ou seja, a mensagem saturada. Toda a Europa Central, a arquitetura da Contra-Reforma é a arquitetura jesuíta. E a ordem jesuíta, que eu até acho que tem outra faceta extraordinária de essencialidade, de procura, de conhecimento, no século XVI, final do século XV, século XVI, produz o maior barroco saturado que se fez na história da arquitetura, nem digo da Igreja, mas da Igreja, obviamente. Linguagem, não exato. Mas, portanto, esta questão tem muito a ver com, eu pergunto, não é possível, em frente do mar, numa falésia, no vazio total, a pessoa encontrar um espaço de sacralidade? Eu acho que é. Portanto, no fundo, a questão, eu vou já agora contar uma pequena história, porque a minha experiência mais como arquiteto, mais profunda que eu tive, mais próximo, concretamente, do projeto de um espaço sacro, foi precisamente para a Igreja do Santíssimo, da Santíssima Trindade em Fátima, onde perdi, fiquei em segundo lugar. Bom, a gente falou
caso que eu também perdi, que foi o Centro Cultural de Leite, e perdi com um projeto muito diferente do que lá está, do arquiteto Vitório Cragotti, que eu acho que é um excelente projeto. E acho que o projeto, por acaso ainda não visitei, mas conheço bem o projeto, e eu acho que é um projeto muito diferente do que eu tinha. Mas não é isso que eu vou criticar. O que eu vou dizer é que esse concurso, para mim, foi, de facto, uma experiência inesquecível, porque, pela primeira vez, eu pisei mesmo o campo do que é uma igreja, o que é um espaço de igreja. E, como se tratava de um concurso muito exigente para arquitetos, é um concurso internacional, com uma data de arquitetos estrangeiros convidados e que foram selecionados na primeira fase, e à segunda fase passaram 5, se não me engano. Portanto, foi um concurso em 2 fases. Eu estava nesse grupo de 5, havia 2 portugueses e os outros 3 eram estrangeiros. E para este concurso, como era de facto um concurso extremamente exigente, mas fascinante, com o desafio, talvez eu tenha conseguido transmitir há bocado que, para mim, a arquitetura é ela própria, como toca a vida, poderá ter essa dimensão do sacro. Então, se há uma oportunidade de projetar um espaço desse, é de facto uma oportunidade única. Mas havia um programa muito complexo e havia uma exigência, primeiramente importante, que era ter um bom consultor litúrgico. E eu andei à procura cá, conheci um, mas já estava com outro arquiteto, portanto não podia trabalhar comigo, e então resolvi ir informar-me e disse: tenho que arranjar um grande consultor litúrgico. Informei-me e consegui descobrir um senhor que fazia parte da Cúria Romana, era um dos grandes peritos da liturgia. E era um padre catalão que eu tive conhecimento, liguei, tinha a sua paróquia e contei-lhe a história, expliquei-lhe: eu preciso de uma consultoria litúrgica, porque de facto isto é um projeto extremamente complexo. Para já, uma coisa que é muito importante é que, de facto, a Igreja da Peregrinação não tem as mesmas características da Igreja da Paróquia. A peregrinação é um ponto de chegada, não é uma coisa de gestão do dia-a-dia. Bom, telefonei, combinei, ele deu uma abertura enorme e disse-me: então, se estiver de acordo, eu organizo a viagem e pedi-lhe para vir a Lisboa. Ele, de resto, veio 2 vezes, para podermos trabalhar em conjunto. Vamos a Fátima, ver o sítio, etc, etc. Fui ao aeroporto e apareceu o padre Pedro Farnese, que era padre de uma paróquia de Barcelona, já com uma idade. Um senhor que eu nunca mais me esqueço, quando estava à espera da saída do aeroporto, aquelas pessoas que parece que não andam, levitam, já atingiram o estatuto. E então, essa experiência foi absolutamente extraordinária, porque a primeira coisa que eu percebi, e eu sentia tudo, os concílios todos, da liturgia, a primeira coisa que eu percebi é que uma igreja não é precisa, um espaço de igreja não é preciso. Ele explicou. O Evangelho diz que basta estarem 2 ou 3 em seu nome, ele está no meio deles. Portanto, pode ser à sombra do chaparro. Não tem que ser. Porquê? Bom, claro que sabemos porquê. Porque há um problema de conforto, há um problema de abrigo, há um problema de tudo aquilo que a arquitetura também tem. Mas é óbvio que isso também se põe por uma casa, também se põe. E então começa-se a perceber que há uma história da arquitetura religiosa. A arquitetura religiosa vista, para já, a história é sempre o passado. E curiosamente, o primeiro templo que os cristãos constroem é uma cópia chapada da Basílica Romana, pagã, entre aspas. Mas porquê? Era a forma que existia ligada à religião. Portanto, é copiada, é posta ali, é um paralelepípedo. Conhecemos a evolução daí para diante, conhecemos a transição das arquiteturas que se fazem, curiosamente, o pré-românico, o paleocristão, o pré-românico, o românico, o gótico,
grande descoberta da luz, a tecnologia que permite meter luz dentro, porque as igrejas românicas são tenebrosas, são escuras. Bom, e conhecemos por aí fora o maneirista, o renascentista, o maneirista, todos os istas, portanto, os chamados estilos reconhecíveis da Igreja, e chegamos à modernidade. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que há uma coisa que é específica do ato, eu julgo que também, por acaso, confesso que eu tinha pensado, do ato da criação da pintura e da escultura, mas que é absolutamente característica do ato da criação do projeto. É que, no fundo, estamos perante uma tela branca, um desenho branco, quer que seja. Há uma expressão curiosa que eu visto lá fora, porque o português é a única língua em que risco quer dizer um traço, mas também quer dizer um risco que se toma. É um arriscar. Mais nenhuma língua europeia é um traço, é outra coisa. Mas em português o risco tem esta ambiguidade. E, portanto, o projeto é isto. E é um risco. E é um conjunto, um caminho, eu costumo dizer, é um caminho de escolhas. E as escolhas são difíceis até porque há uma condição que é terrível na escolha. É que não há escolha sem rejeição. Exatamente. Eu, para escolher isto, tenho que estar consciente que deito isto e isto e isto fora. Bom. E agora, tenho várias opções. Eu posso caminhar na direção da saturação ou posso caminhar na direção da escolha que me parece mais ajustada. É muito habitual nas escolas de arquitetura, os primeiros alunos jovens que estão a aprender fazem um projeto põem tudo e mais alguma coisa. E também é uma tática já muito sabida do professor de arquitetura, que normalmente, de experiência, mostra lá a maquete do teu trabalho e começa a tirar coisas à maquete, a destruir a maquete, coitado ao aluno, e agora está melhor ou está pior? A maior parte das vezes, quando se tira, melhora. Porquê? Porque os objetivos que se querem do ponto de vista sensorial, experiencial, do tempo, da espacialidade, da luz, são muito mais eficazes. Bom, isto não quer dizer nada, vou voltar outra vez, só para simplificar. Há um teólogo, e sobretudo um arquiteto, Rudolf Schwarz, um alemão, que trabalhava muito com o Romano Clarinha, que era um teólogo que escreveu muito sobre a arquitetura religiosa, e este Schwarz tem um texto, um outro muito interessante também, um holandês, o Van der Laan, que era dominicano, se não me engano, que tem igrejas e um convento lindíssimo, que são espaços de uma depuração incrível, um espaço, eu percebo também, é uma comunidade que vive, mas onde se entra nas igrejas e só o respiro do sol, a densidade da luz, o ambiente que se respira, percebe-se que há ali qualquer coisa no ar, como nós costumamos dizer, há qualquer coisa. Bom, o que é que dizia o Rudolf Schwarz? Dizia que a arquitetura da Igreja, de uma maneira muito pragmática, se resolve 3 gestos. Primeiro, o desenho do chão. O que quer dizer o desenho do chão? Quer dizer a relação entre a Assembleia e o celebrante. É fundamental e toda a história da arquitetura joga desde a direcionalidade axial da basílica centrada ao fundo até a Assembleia que rodeia o celebrante. Enfim, há todo um historial. Porquê? Porque isso traduz aquilo que a Igreja e na celebração é fundamental, que é o sentido da convergência e o sentido da comunidade, do comum. Depois há outra coisa que ele dizia, o desenho do chão. Segunda coisa, o desenho do teto. E a história da arquitetura é muito curiosa, porque, de facto, o desenho do teto, do tal período rococó, barroco, até os anjos pintam. E as nuvens, é o céu. É esta imagem do céu.
e que não tem que ser pintada, mas foi em determinada altura. Bom, e ele dizia, depois há uma terceira coisa, que é talvez a mais complexa, que é o que é que está entre o chão e o teto. O que é que está entre o chão e o teto? É a luz. E a luz, provavelmente, é o terceiro ingrediente da arquitetura que mais habilitado está para transmitir essa noção do sacro. E depois, aqui, por exemplo, há uma série de ambiguidades estranhas. Eu não vou criticar o projeto do meu colega grego, que fez a Igreja Santíssima Trindade, mas eu acho que tem toda a razão. Não sei quem disse que era um anfiteatro. Porque há uma coisa que é muito engraçada na luz. A luz, eu costumo dizer, em arquitetura, é o instrumento da arquitetura. É o material primeiro da arquitetura. Porque a luz tem coisas absolutamente extraordinárias. Por falar da luz natural, para já uma coisa que é extraordinária é que a luz natural é talvez o único veículo que consegue introduzir a espessura do tempo real na arquitetura. Eu, com a luz, se estou num espaço, dentro de um espaço, eu sei se é dia, se é de noite, sei se é inverno, se está um dia de sol, se não está, ou seja, há uma espessura de temporalidade. O Jorge Luís Borges tem num dos poemas tem uma frase muito bonita que diz: num pátio. Eu acho que as casas em pátio são extraordinárias, porque os pátios são mecanismos, são espaços de aprovisionamento e de recepção da luz. E o Jorge Luís Borges diz: o pátio é este espaço, é o declive, ele escreve em castelhano, onde o céu se derrama na casa. E esta ideia do céu que se derrama na casa, ou seja, a luz, tem esta capacidade de exprimir o tempo, mas tem outra capacidade extraordinária, e há vários teólogos a escrever sobre a arquitetura, nomeadamente um monge italiano siciliano, tem um belíssimo livro sobre a capacidade que se chama epifânica da luz, ou seja, capacidade reveladora de outras coisas. E a luz é matéria, tem espessura. Bom, e, portanto, esta questão entre... E então, a seguir a tradição das igrejas, provavelmente, eu creio que toda a gente saberá, as igrejas católicas passam a ser orientadas, se não me engano, a partir do Concílio de Trento, não é por estarem viradas para Jerusalém, não é como na mesquita a questão geográfica da Meca. Estão orientadas para o Oriente porque o altar recebe a luz da manhã e a cerimónia da igreja processa-se entre as matinas e as trevas da noite. Ou seja, este ciclo vital da luz é um tema integrante da arquitetura sacra, na perspectiva católica, na perspectiva cristã, não é só católica, é cristã. Hoje perdeu-se e hoje substituiu-se por uma coisa que eu acho que é de facto, não digo não seja também, não tenha a sua, mas não é a mesma coisa. Um anfiteatro joga exatamente ao contrário. Em primeiro lugar, a luz natural pode até não estar presente, e em segundo lugar, o que interessa é iluminar como no teatro. O que é que eu quero dizer? A luz vem de trás e não vem de frente. A luz vem de trás e, portanto, o celebrante é como se estivesse num palco. Ou seja, não é que o celebrante não deva ter uma posição de importância, mas perdeu-se a capacidade epifânica da luz. A luz é feita para iluminar o ator, e não para revelar outra coisa. Bom, e eu estou totalmente de acordo com o que foi dito, porque, peço desculpa por dizer isso agora, é uma questão claramente pessoal, além de ser muito amigo do arquiteto Cisa, eu de facto também estou, pessoalmente, acho que a igreja do Mar de Canavês é das igrejas mais interessantes que se
se fizeram em Portugal nos últimos tempos. Não quero, sei que há muita gente que não concorda com isto, não quero com isto dizer que eu sempre defendi que as grandes obras passam normalmente por grandes arquitetos. E estou totalmente de acordo que uma excelente igreja é sobretudo obra de um grande arquiteto. Não quer dizer que não possa haver um grande arquiteto crente. Pode haver. Mas pode haver muitos arquitetos crentes que não são grandes arquitetos. Este raciocínio é aparentemente elitista. E eu reconheço que é. Mas eu também reconheço que a qualidade em arquitetura e em arte muitas vezes é feita pelo tal sistema de escolhas. As escolhas introduzem, nós sabemos que uma das formas mais consensualmente aceitas para se eleger um projeto de qualidade é fazer um concurso de arquitetura. O concurso de arquitetura é um dos mecanismos mais cruéis que eu conheço. Porque para escolher uma seleção manda-se fora, às vezes, centenas de trabalhos, e às vezes trabalhos muito bons, e com um grande investimento de trabalho. E, portanto, o processo da qualidade muitas vezes tem a ver com isto. Eu acho, eu poderia dizer porque que eu acho que o que eu quero dizer é que um grande arquiteto não é obrigatoriamente, não tem que produzir obrigatoriamente todas as obras boas. Hoje em dia há uma grande contradição nisto. Os arquitetos viraram uma espécie de rockstar. Mas eu acho que isso é fruto da nossa cultura mediática. Isso é fruto do que é preciso hoje é ter grandes ícones. Hoje em dia qualquer edifício mais singular ou mais pretencioso é um ícone, coisa que eu acho que não compete nem ao arquiteto nem ao crítico que está, mas eu acho que, eu pessoalmente acho que a Igreja desde a Mãe da Obra não pode ser. Desculpe, eu gostaria de intervir na questão da Santíssima Trindade. Eu vou pedir só rapidez. Bom, é que antes do concurso, antes de tudo isso, eu fiz parte de um grupo que foi consultado foi constituído num grupo mais ou menos institucional, no Santuário, para pensar o programa da Igreja da Santíssima Trindade. E o que estava na cabeça das pessoas, quem aquilo encomenda, e que eu acho que veio a criar um mau princípio que conduziu ao anfiteatro da Igreja da Santíssima Trindade, foi que o que estava na cabeça deles era um espaço multifuncional. Um espaço que fosse simultaneamente igreja, mas que fosse também um espaço de reuniões. Ao que o grupo que lá estava, também havia uns teólogos e havia também os artistas e tudo, é que nos opusemos completamente. Quer dizer, um espaço multifuncional não é de carne nem de peixe, não é coisa nenhuma e, sobretudo, não é uma igreja. E, principalmente, porque não podia ser um anfiteatro. Porque realmente é o problema do chão. Eu iria ainda ao encontro do que disseram, e quando eu estou absolutamente, enfim, de acordo, nem quer sou eu para concordar ou não, mas é aquilo que eu realmente penso, a questão do chão é fundamental. E um anfiteatro não tem chão. Tem planos. Depois é o problema do teatro. É o problema da luz. E depois é outra coisa que eu acho que as igrejas modernas, a maior parte das vezes, estão mal concebidas. É realmente no teto. Não é por ter anjos ou por não ter. É a proporção da altura. Por vezes temos o teto em cima da cabeça, quando há o espaço infinito do céu. Por outras vezes, há uma altura disparatada que não condiz nada com essa necessidade de envolvência. Porque eu penso que realmente a luz também é condicionada. Porque quando o espaço não está dimensionado, a própria luz, por mais que entre ou que saia, não consegue criar esse tal volume. Porque a luz é o que nós vemos, é o que define as coisas. E, portanto, eu acho que é a razão pela qual senti isso. Portanto, eu acho que com algumas coisas boas, eu acho que aquilo não é um bom projeto. Só 30 segundos para complementar uma coisa que eu quero dizer, é que nesta, há pouco citei, há tantas outras histórias
fabulosas com o padre Pedro Farnese, no tal consultor litúrgico, mas há uma que a certa altura falámos ou discutimos e que é uma questão numérica, tão pragmático quanto isto. É que, como ele dizia, não é preciso uma igreja, um chupar, uma sombra, pode ser, ou não, um meio certo, 2 ou 3 pessoas. O problema é que há um limite mínimo, mas não há um limite máximo. Eu dizia ao Pedro Farnese, 2 ou 3 pessoas, tudo bem, mas 10.000 pessoas dentro de um espaço de igreja, ops, não há espacialidade vertical possível. 10.000 pessoas, que é a capacidade da Igreja da Santíssima Trindade, é um hectare. São 100 por 100 metros. Não é possível fazer vertical em 100%. Quer dizer, é possível, mas seria um arranha-céu. Ou seja, isto é uma anedota, não tem nada a ver, mas porque obviamente que também é possível. Embora de facto, o Pedro Farnese dizia, uma consideração, do ponto de vista espacial, é um problema. É complexo. Muito obrigado. Fico contente por saber que haveria coisas ainda que os nossos convidados têm certamente para dizer e que não vão dizer e mais as questões que se calhar haviam de ser colocadas. Eu terminaria, se me permitem, lembrando que de amanhã, uma semana, despedimos-nos de Bento XVI e gostava de trazer aqui algumas palavras que ele dirigiu aos artistas em novembro de 2009 na Capela Sistina. Dizia ele: vós sois guardiães da beleza, vós tendes, graças ao vosso talento, a possibilidade de falar ao coração da humanidade, de tocar a sensibilidade individual e coletiva, de suscitar sonhos e esperanças, de ampliar os horizontes do conhecimento e do empenho humano. Sede, portanto, gratos pelos dons recebidos e plenamente conscientes da grande responsabilidade de comunicar a beleza. Sede também vós, através da vossa arte, anunciadores e testemunhas da esperança para a humanidade. E nós, olhando para as obras de António Gonçalo Verde ou de Emília Nadal, podemos ver como este apelo se concretiza e se manifesta nessas obras que realmente são de beleza e de esperança e que ampliam o nosso olhar. Dizia ainda Bento XVI: não tenhais medo de vos confrontar com a fonte primeira e última da beleza, de dialogar com os crentes, com quem, como vós, se sente peregrino no mundo e na história, rumo à beleza infinita. A fé nada tira ao vosso gênio e à vossa arte. Aliás, exalta-os e alimenta-os, encoraja-os a cruzar o limiar e a contemplar, com olhos fascinados e comovidos, a meta última e definitiva, o sol sem ocaso que ilumina e torna belo o presente. Saibamos nós escutar estas palavras como herança, uma das muitas heranças que Bento XVI nos lega, e saibamos não só que estas palavras fiquem como palavras, mas que sejamos também nós, no nosso apostolado, nesta paróquia, sejamos construtores, reconstrutores do diálogo entre a fé e a arte. Eu agradeço a Emília Nadal, ao Gonçalo Verde, também a vós que estes até aqui, a vossa presença, muito obrigado. Lembro que a próxima sessão deste ciclo está agendada para 13 de março, vai ser sobre o tema Fé e os Sentidos e, pelo menos, já estão garantidos a presença da atriz Susana Reis e de Margarida Ataíde, crítica de cinema. Muito obrigado, muito boa noite.